Queridos amigos, queridas amigas, que nós possamos permanecer em paz, já que começamos com a paz na música e nas palavras da nossa Luziana. A reencarnação é uma oportunidade de evolução. Em outras palavras, é uma imersão em si para poder efetuar uma emersão do si. Uma emersão do si na perspectiva de que o si mesmo é o desenvolvimento da fagulha divina em nós, que nós podemos chamar self, numa ampliação daquilo que nós iremos ser no futuro, o nosso devir ou o nosso vir a ser. E para tanto, temos a possibilidade de múltiplas existências para podermos então fazer emergir de nós o melhor das nossas perspectivas. Nesse sentido, queria dizer com muito carinho que é uma honra estar pela primeira vez em Uberaba, porque essa cidade respira espiritismo e transpira Chico Xavier. Vendo, portanto, a casa onde ele viveu aqui, viu-me claramente que é preciso pouco para fazer muito. E que com muito pouco nós podemos ter uma existência muito relevante nessa emersão do si e nesse processo evolutivo. Mas o curioso é que quando vamos emergindo o si mesmo dentro de nós e transformando o nosso ser, nós vamos também tendo a possibilidade de fazer emergir o si de outras pessoas, que vão se tornando, portanto, continuadoras, porque não é só a perturbação que contagia, o amor contamina muito mais do que nós imaginamos. Então me dei conta que nessa existência não tive a oportunidade de conhecer o Chico Xavier, mas é curioso que na casa do nosso tio Divaldo, onde fico lá na mansão, eu escutei falar tanto do Chico Xavier, de tal forma que o amor que os dois sentiam transcende qualquer tipo de perspectiva ainda quimérica dos nossos movimentos humanos, porque transcendem as existências e de certa forma foram e são, para o nosso movimento espírita, figuras de destaque, não pelos holofotes normais do mundo, mas pela trajetória reencarnatória que conseguiram transformar existências pessoais, mas também aqueles que estiveram ao seu redor e souberam escutar. Porque ninguém evolui por osmose, ninguém evolui só porque é amigo, ninguém evolui só porque está junto. Osmose é um processo de difusão, é um processo de que se você pegar um guardanapo seco e pegar, portanto, um local molhado e colocar o guardanapo seco, não precisa nem esfregar no local molhado. É só colocar perto, é só colocar junto e pelo processo de osmose, o local com maior concentração de água vai passar para o local de menor concentração de água, ou seja, o guardanapo. Então ninguém evolui por osmose, ninguém evolui só porque está junto de um ser que está emergindo o si mesmo. Mas a emersão do si, desses seres, vai nos possibilitando a perspectiva reencarnatória da esperança, a perspectiva de que nós podemos também, da nossa forma, no nosso compasso, transformar o nosso passo existencial. É por isso que, vendo essa Uberaba que transpira Chico Xavier, eu me recordei também de outra vez que estive aqui em Minas Gerais, mas numa cidade bem pequena chamada Sacramento, porque havia lançado um livro sobre Sócrates pela editora ID. E eu era ali muito jovem ainda, fisicamente, mais jovem, que eu ainda sou jovem, graças a Deus. Mas era um pouco mais, eu tinha uns 19 para 20 anos. E lançava aquele livro com uma empolgação danada,
tentando repetir os passos de Platão e Sócrates no diálogo Fedro. E de forma muito gentil, a senhora Egorina Cunha, que também tinha um livro psicografado, na verdade, que ela trouxe em desdobramento as imagens do além. Ela entrou em contato comigo de forma muito inesperada para mim. Nós conversamos, ficamos amigos, ela me falou dos reencontros. E então, quando eu estive aqui em BH, em Minas Gerais, no Medinesp, ela me falou, vem até Sacramento. Eu pensava que era perto de BH. Mas eu já percebi que o mineiro e o brasiliense tem uma coisa parecida, né? É logo ali. Dá para ir andando. Dá. Mas é um suor danado com esse sol. É um sol para cada cabeça, né? Que nem no Nordeste brasileiro. Então eu fui até Sacramento, consegui achar no GPS, e foi um momento muito fantástico para meu ser. Então fui percebendo hoje quantas vidas estiveram vinculadas a essa vida. Me recordei do doutor Elias Barbosa, que também não tive a oportunidade de conhecer, mas muito gentilmente. Ele analisou esse livro sobre Sócrates, e não só fez uma análise fria para editar ou não, porque o que nós fazemos não pode ser frieza, tem que ter algum tipo de amor. E o amor, por exemplo, que esse doutor, que até hoje eu não conheço, né? Ele já desencarnou, ele então me mandou uma mensagem dizendo, meu filho, o seu livro está muito bom. Ele não me conhecia, mas deu um parecer favorável para que o livro fosse publicado. E então hoje eu vi um livro dele na casa do Chico e vi que eles eram muito amigos. E eu fiquei assim pensando nas bênçãos de Deus imerecidas para o meu coração. Mas me recordei de Olavo Bilac, quando, envolvido pelo amor, emocionado pelo amor, na perspectiva do amor, ele disse, ora direis, ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, três loucado amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir, mas também de entender as estrelas. O amor é essa força que nos faz emergir de nós mesmos um novo ser, um ser mais vinculado a Deus, porque um ser mais conectado com o amor. O amor é essa força inominável que os gregos puderam ver as suas várias faces e tentar para cada face dar uma denominação. O amor é essa força inteira que, ao ser traduzida em palavras, consegue tornar os ébrios, os mártires, ébrios de esperança e trazer a sua vida como um martírio de esperança, para dizer que não há só perturbação no mundo, há também iluminação. Não há só dor no mundo excruciante, há também tentativas de amor. É nessa perspectiva que pensamos como fazer emergir em nós, sabendo que é preciso o concurso do tempo das reencarnações. Mas o que eu posso fazer hoje, do ponto de vista do agora, para poder dar esse passo, que vai ser desdobrado no amanhã, mas que se não der nunca, também nunca vai haver um desdobramento, porque a reencarnação não é um convite à preguiça, não é um convite para deixar para amanhã, é um chamamento para fazer agora, justamente para amanhã conseguir o deslumbramento e o vislumbramento maior das benesses que estamos destinados para volver a Deus, e nesse volver a Deus podermos participar da criação. No português arcaico haviam dois verbos sobre criar: o crear com E
e o criar com I. É uma consequência do espanhol, porque no espanhol criar é criar. Criar é de Deus, criar com E. Criar com I é de nós, ou seja, é nosso, é da nossa criação menor. Mas quando atingirmos um patamar melhor, estaremos sendo co-criadores na criação universal, que é a criação divina. Mas enquanto isso não chega, eu fiquei então me lembrando que uma vez eu estava na cidade de Barreiras, na Bahia, e aquele psiquiatra já desencarnado se apresentou com muita força para mim, na minha cabeça. Eu fico sempre com vergonha quando está transmitido assim, porque eu sou psiquiatra, e se um colega psiquiatra escutar que eu escutei uma voz... é bronca, né? Mas eu vou dizer. Então eu escutei uma voz na minha cabeça, que não era um pensamento meu, e me dizia assim: mande um e-mail para o seu amigo médium baiano, porque nós temos que fazer com que você acredite mais, creia mais, tenha mais confiança, porque o excesso de racionalidade está dificultando um pouco o nosso trabalho. Não ia mandar. Mandei de forma muito sutil assim, perguntando: tio Divaldo, na época eu não chamava de tio não, chamava de Valdo Pereira Franco, né? Divaldo, se o senhor conhecer esse psiquiatra e tiver alguma informação, então perguntei de forma genérica, e puder me dizer, o senhor, por favor, me diga, eu agradeceria. Ele demorou uma semana e falou assim: meu filho, eu confirmo a sua percepção, entre aspas, a sua loucura, a sua percepção, porque quem me confirmou foi o próprio espírito tal, é um espírito de escola, ele lhe ajuda, e ele pediu para dizer para você confiar mais, porque o seu excesso de racionalidade está dificultando um pouco o trabalho em alguns aspectos. Confie, ore por ele, para que ele possa lhe ajudar. Esse psiquiatra, portanto, foi muito católico na última existência, e uma pessoa que, de certa forma, me ensinou muito. Mesmo eu não o conheci enquanto estava encarnado, ele desencarnou muito rapidamente assim, né? Mas no final da vida, ele começou a estudar a parapsicologia. Veio até a sua estante o livro de um padre chamado François Brunet, Os Mortos Falam. E quando ele viu que um padre estava dizendo que os mortos podem falar com os vivos, ele começou a pensar, começou a aumentar a percepção sobre a realidade da mediunidade e tudo que essa mediunidade vai trazendo com Jesus. Porque Jesus, ele já tinha um homem cristão de fato, um homem extraordinário na sua existência. Uma vez, um paciente muito católico e com a deficiência intelectual também, dizia assim: não, doutor, eu não vou tomar o remédio não, porque eu só acredito se for Jesus me curando, mas o remédio não. E ele era católico, né? E acreditava também que Jesus tem poder e tal, mas acreditava também na medicina que estava surgindo ali, os psicofármacos, e de forma muito criativa ele deu o pulo do gato entre juntar a fé e a ciência, num prelúdio do que Allan Kardec propôs em um Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele falou assim para o paciente: olha, eu acredito também em Jesus, então faça o seguinte, você tem água benta em casa? Eu tenho. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor pega esse remédio e toma junto com a água benta. Aí o paciente: ah, doutor, graças a Deus, assim o remédio vai ser iluminado, né? Pronto, resolveu o problema de forma criativa, juntou ciência com religião, de forma simples, sem muita teoria, porque quando a teoria é muita, o coração é pouco. Quando o espiritismo é só muito teórico, a vivência cristã fica faltando. Então também, quando a religião é muito só teoria e não vai ao encontro da dor, fica faltando algo. E é preciso às vezes reduzir toda uma teologia para poder criativamente fazer com que aquele ser saia da prisão da sua mente e possa fazer um processo inicial de uma imersão. Porque para fazer uma imersão de si, eu preciso primeiro deixar com que a minha mente
não me aprisione tanto, deixar com que minha mente não seja uma amarra tão profunda que não me faça a possibilidade de agir aqui, agir no agora. Não me faça a possibilidade de ter algum nível de tranquilidade. Então, para um primeiro processo básico, reencarnatório que precisamos atuar, é fazer com que a nossa mente nos aprisione um pouco menos. E às vezes nós precisamos ter humildade para aceitar que mais do que um tratado filosófico, mais do que um tratado espiritual, nós precisamos de uma vivência integral, integrada, para podermos crescer. Então, recentemente ele me trouxe uma perspectiva que eu gostaria de compartilhar, falando-me das revoluções que aconteceram na psiquiatria. A primeira grande revolução foi a revolução de Felipe Pinel. Hoje, especialmente no Rio de Janeiro, tem ali um hospital psiquiátrico chamado Pinel. E não sei se aqui em Minas Gerais, mas lá em Pernambuco, quando alguém sai da caixa, é mais moderno sair da caixa. Antigamente era deu o Pinel, não é? Aqui tem isso? Hoje saiu da caixa, né? O que é mais moderno, mas antigamente era deu Pinel. Por quê? Porque Felipe Pinel, formado em medicina, mas também em zoologia, que fez a sua carreira no hospital de Salpêtrière, ele teve a audácia e a coragem de não só, que ele escreveu tratados de psiquiatria em francês, foi um dos primeiros organizadores da psiquiatria do mundo, então ele foi um grande teórico da psiquiatria, e o trabalho dele influenciou, por exemplo, uma escola posterior a ele, que foi a própria escola de Jean-Martin Charcot, também na Salpêtrière. E Jean-Martin Charcot influencia diretamente uma série de neurologistas e de psiquiatras. Uma série também de pessoas que vão fundar a chamada psicanálise, porque ele foi no auge do século XIX, Charcot, 1820 e tantos, até 1893 a sua existência, ou seja, no auge do século XIX. E o século XIX vê surgir a psicologia. No século XIX, nós temos uma série de teorias surgindo. Nós temos o espiritismo sendo codificado, temos a teosofia da russa Madame Blavatsky. Um pouco depois, temos a antroposofia do alemão Steiner. Temos uma série de espiritualismos modernos surgindo, mas temos também a psicologia se desgarrando da filosofia, e através de pioneiros como William James, Pierre Janet, aluno que foi de Charcot, das sessões de hipnose na Salpêtrière. Então, nós temos a formação de uma nova visão do mundo. Parecia que naquele momento nós iríamos de fato encontrar o endereço de Deus, porque até hoje nós não perdemos o endereço de Deus, porque até hoje nós não encontramos, enquanto uma cosmovisão totalitária. Ainda estamos a um caminho desse endereço divino, e no século XIX parecia que iríamos conseguir. Parecíamos que iríamos conseguir juntar a ciência com a religião, parecia que iríamos conseguir juntar a espiritualidade com uma visão profunda, mas infelizmente, de toda a teoria nascem também deturpações, e vamos encontrar o próprio nazismo tendo um seu fundamento no que eles chamamos hoje de ocultismo, em uma sessão mediúnica. Aqueles que foram destroçadores da esperança humana encontraram em uma sessão mediúnica, a partir da mistificação, a ideia de que eles eram realmente alguém mais eleito do que os outros, e nesse caminho da pureza perturbada e perturbadora, que consegue transformar a iluminação em perturbação, nós vimos também a esperança dos seres humanos cair. Vimos o materialismo recrudescer, vimos também essa ideia de que espiritualidade é apenas uma ilusão opiácea para poder iludir o povo e iludir as pessoas. Mas essa ilusão opiácea, na verdade agora retoma, quando um paciente me falou assim: doutor, eu voltei para a igreja católica. Minha mãe sempre falou, sabe o que me surpreendeu, doutor?
é que tinha Cindy jovem lá. E sabe o que é que me surpreendeu? Todo mundo cheio de problema que nem eu. E aí eu, meu filho, falei assim para ele, às vezes, uma coisa que a gente sabe no espiritismo, né? A gente às vezes vai pelo amor, mas é muito pouco. Assim, um ou outro vai pela curiosidade, pelo amor. Geralmente é pela dor mesmo, é pela angústia, é para poder ir para um ambulatório espírita, um ambulatório de Jesus. Não é assim o PSF de Jesus, que faz uma prevenção terapêutica para não adoecer. É a emergência quando está infartando o nosso ser, a nossa espiritualidade, quando está infartando o nosso cérebro numa isquemia aguda, ou seja, espiritual, é que nós buscamos a problemática espiritual. Pois bem, Pinel faz essa primeira revolução não com um tratado científico que influenciou nessa trajetória que tentei resumir aqui. Mas a primeira revolução de Pinel foi ele justamente fazer uma imersão na La Salpêtrière, adentrar as profundezas daquele manicômio e fazer emergir de lá aqueles pacientes com esquizofrenia, com a psicose maníaco-depressiva ou a folie circulaire. Folie é a palavra de loucura em francês. No português nós temos folia. Na minha terra nós temos o folião. Nós temos assim uma bipolaridade possível em uma época do ano, uma mania generalizada em uma época do ano, possível, mas aí eu não vou ficar dando diagnóstico a ninguém, nenhum psiquiatra, né? Nesse momento é a mania generalizada, né? É a folie circulaire dos franceses, digamos assim. Faz parte da cultura, digamos assim. Mas o Pinel faz a libertação. Então a libertação daqueles presos no manicômio, ou seja, a atitude dele de amor, indo ao encontro da dor, emergindo na Salpêtrière e fazendo emergir da Salpêtrière a dignidade humana, foi a primeira revolução da psiquiatria. Por isso ele é chamado o pai da psiquiatria moderna, o pai dessa visão de dignidade. A segunda revolução veio em 1950, mais ou menos, quando os psicofármacos começaram a surgir e possibilitaram que as pessoas com transtornos mentais graves pudessem diminuir o seu aprisionamento mental e pudessem dignamente, com o amor de Pinel e dignamente com essa medicina, nessa simbologia da água benta que dignifica, mas da medicina que pode também dignificar o ser humano, juntando as uniões de esforços, e encontrarmos essas loucuras mil andando por aí, saudáveis, apesar da rotulação diagnóstica que faz parte. Nesse sentido, ele dizia, a outra revolução da psiquiatria precisa ser uma revolução espiritual. A revolução da nossa postura, e essa revolução não vai ser feita, não deve ser feita apenas no social. Vai ser feita quando cada um de nós, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, daqueles que estamos lidando no front de batalha da dor humana, espiritualizarmos o nosso coração, a nossa mente, e podermos fazer o que aquele doutor Bezerra de Menezes pôde fazer. Imergir na dor humana, e apesar de ter todos os títulos espirituais, emergir no ser, a dignidade, e ficar conhecido com o maior título, o médico dos pobres. Ele já era o ser de luz, mas ele escolhe atender a dor humana, dignificando as pessoas e, portanto, solidificando as bases para que mais tarde nós tivéssemos o espiritismo dignificado, o espiritismo aceito em nosso país e também em outras partes do mundo. Vendo, por exemplo, na Colômbia, há pouco tempo, há poucas semanas, senti uma alegria no coração muito grande, porque mais ou menos 900 pessoas num congresso
20º Congresso Colombiano. Eu era um dos poucos brasileiros, todos de língua hispânica, colombianos, 12 países representados, especialmente da América Latina, sabendo um espiritismo digno de ser sabido, dedicando as suas almas, as suas vidas. E curiosamente, esse psiquiatra se fez apresentar, e então 2 médiuns, que não sabiam como é que ele era, descreveram a fisionomia do psiquiatra. Ele lhe ajuda, não é? E aí eu falei, ou é uma loucura compartilhada, porque eu estou aqui na Colômbia, não falei para ninguém desse psiquiatra, não falei as características, porque o espiritismo não é uma loucura generalizada. Os franceses tinham o nome de folie à plusieurs. Folia, loucura de muitos. Folie à deux seria loucura de 2. Folie à trois, loucura de 3. E quando era a plusieurs, era de muitos. A diferença entre a folie, a plusieurs, que existe, de vez em quando acontece assim. Um paciente com esquizofrenia diz que falou com Deus, né? Diretamente com Deus. Eu falei, mas você escutou Deus? Escutei, doutor. Eu, puxa vida, eu sempre pergunto como é que é a voz de Deus, porque eu queria saber, né? Como é que é a voz de Deus? E um deles me disse assim, doutor, a voz de Deus é diferente. A voz de Deus é de um jovem cirrótico, com um barbão e uma espada de samurai. Não tem como o senhor dizer que isso é uma coisa normal, né? Quando eu falo para esse paciente hoje a descrição, ele ri assim, mas doutor, que loucura na minha cabeça. Aí eu aprendi o terceiro ponto que eu queria dizer. Primeiro, aceitar humildemente a ajuda que a vida nos dá, quer seja na religião, quer seja na ciência, para podermos nos deixar de sermos aprisionados da nossa mente. A segunda, o amor que dignifica com o pinel. A terceira, a humildade que é a consequência dessa revolução espiritual. Na revolução espiritual que a doutrina espírita propõe e que a doutora Joana de Ângeli nos propõe, nessa revolução espiritual precisamos ter enquanto profissional a humildade de sermos o que somos, de não negarmos a nossa convicção pelas conveniências e conivências humanas, termos a humildade de sermos o que somos e, portanto, vivenciarmos a vida que acreditamos. Não é a vida melhor do mundo, mas é aquilo que podemos. E se nós já temos uma crença espírita, nós já temos uma crença na espiritualidade, nós já temos uma crença de que a matéria é só uma parte, por que viver com a parte se o universo nos convida para o todo? Nessa humildade, eu preciso, portanto, aceitar as minhas dificuldades. E então, eu aprendi que é possível rir de forma honesta, não de forma sádica, da própria dor. Falei aqui a história desse paciente, quando a gente fala como ele saiu, né? Deu pinel, saiu da caixa e escutou Deus dessa forma. Eu me recordo de um outro, esse eu pedi para contar de forma mais ampla, porque ele veio para uma aula de medicina, e eu falei, olha, você pode dar uma aula comigo hoje? Vão ter os alunos, a gente vai examinar você. Aí ele falou, doutor, eu posso. Agora eu vou ter que contar a minha doença do meu jeito. Eu, tá bom, conte. Ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e transtorno bipolar, que seria a folie circulaire dos franceses. A bipolaridade. 2 coisas bem graves nele. Então ele foi contar como é que era o TOC para os alunos, e ele contou mais ou menos assim, olha, o meu TOC é que eu tenho que ter um encaixe energético para poder fazer as coisas. Se eu não sentir um encaixe energético, a palavra é minha agora, a minha mente me aprisiona e eu fico parado. Então eu tenho que sentir um encaixe energético. Isso causa um constrangimento, sabe? Porque às vezes eu estou no supermercado e tenho que sair do supermercado, mas não sentir um encaixe energético para sair do supermercado. Aí fico lá estatalado, parado, e todo mundo passando, vendo, e fica assim com a mão. E aí eu perguntei, mas por que a mão? Ah, é porque é o seguinte, doutor, esse encaixe energético, imagine um pêndulo. Eu mexo o pêndulo com a força do meu pensamento, então está aqui o centro do pêndulo, e eu mexo o pêndulo com a força do meu pensamento.
Se passou daqui, não teve encaixe. Mas não pode dar um jeitinho, não tem um jeitinho, né? Não, tem que ir lá para o final e voltar. Não passou, não encaixou, tem que voltar. Então já está dando agonia nos senhores. Quando dá um encaixe, ou seja, a mente dele consegue fazer um encaixe, aí ele consegue ser liberado. Quando ele olhou isso, estavam todos os alunos assim, sem saber se podia rir, né? E aí ele olhou e falou: doutor, é muita loucura na minha cabeça, né? E aí começou a rir. Aí eu, não é isso não, são adoecimentos. Tentei teorizar o negócio, cientificar o negócio, cientificar o negócio. Ele, não, doutor, pode rir mesmo. Eu falei, mas você ri assim? É lógico, doutor, porque se eu não rir, eu fico doido. Mas eu achei aquilo fantástico. Resumiu todo um tratado de psicoterapia de autoaceitação. E autoaceitação com leveza. Essa é uma diferença de um masoquismo e de um sadismo, porque masoquismo não leva leveza. Sadismo não traz leveza. A autoaceitação traz leveza. A leveza que eu anotei de outra pessoa, fazendo 33 anos, com esquizofrenia, e eu o atendo há 9 anos. Ele chegou para mim muito grave. Difícil até de descrever os sintomas por conta da questão pessoal. Mas eu falei assim, eu posso contar essa frase do Senhor para as pessoas? Pode, doutor. Porque quando ele fez 33 anos, eu perguntei, e aí, como é que você acha a sua vida? E ele falou assim, nem tiraria nada, nem colocaria nada. Eu estou de acordo com tudo. Eu falar isso estando bem é uma coisa. Uma pessoa com esquizofrenia há 9 anos, uma vida que teve o que a gente chama, segundo Jaspers, uma quebra na curva de vida. Ou seja, ele não é hoje tudo o que ele pensou ser quando era mais jovem, mas ele está super bem. Depois tem uma esquizofrenia refratária, conseguiu clozapina para poder ficar controlado. E no outro momento, então, ele me falou assim, doutor, a esquizofrenia para mim é só uma palavra. Só que essa palavra foi sendo rotulada negativamente com o passar do tempo. Na sua maior parte, a rotulação veio de pessoas que nem sabem o que é esquizofrenia. A maioria das pessoas, doutor, acham que é só escutar vozes. Lógico que tem outras coisas envolvidas, mas eu aceito. E a partir dessa aceitação do diagnóstico, fica mais fácil de lidar com minha própria mente. Sabe o que é, doutor? É que hoje em dia existem muito homem-máquina. Eu falei, o que é um homem-máquina? Ele me trouxe o conceito. Pessoas que são fortes demais de mente e ficam chamando todo mundo de mente fraca. E ficam me chamando como se eu fosse mente fraca. Mas sabe, doutor, não é bem assim não. Tem muita coisa envolvida. O negócio, doutor, é aceitar e seguir. É um resumo de uma vida bem vivida, apesar da esquizofrenia. De uma vida bem vivida com resignação, com aceitação. Para podermos então ter humildade que leva à aceitação e que leva à resignação, o nosso coração, nessa perspectiva do amor, nos leva a uma outra postura, que é essa postura de tranquilidade. Ele gosta muito de espiritualismo. Já me apresentou a vários pensadores da teosofia e me dizia assim, doutor, eu estou indo agora para o centro espírita, está sendo bom, toda semana eu vou 2 vezes. E os fenômenos que você tinha? Não, agora aquilo era doença mesmo, né? Porque eu não tenho mais nada lá. Era doença. Mas é uma expiação difícil, né, doutor? É isso que eu estou passando, é difícil. Mas eu acho que você está passando muito bem, viu? Eu aprendo muito com você. E aprendo mesmo. Porque a reencarnação vai nos dando a possibilidade. Esse jovem, com outro jovem, eu tive a possibilidade de identificar por esses processos transferenciais e contratransferenciais que na psicologia espírita nos fala não só do aqui e do agora, da relação, mas também da transcendência da relação, que nos leva a contatos reencarnatórios onde nós nem imaginamos. Então, em algum momento eu percebi os dois com a esquizofrenia e desse outro posso contar
Com 18 anos, ele começou o quadro psicótico, a mente o aprisionando, na dificuldade dessa imersão de si mesmo. E ele achava que as tatuagens que tinha era o portal para as vozes. Então colocou fogo no próprio corpo, porque ele queria tirar a tatuagem. Enlouquecido que estava pela doença a esquizofrenia, junto com as obsessões que sempre aparecem nesses casos, mas que nem sempre são a causa, e sim uma problemática maior. Então, ele foi levado a uma emergência, depois chegou até o meu contato. E era interessante porque na reunião mediúnica, os espíritos me diziam assim: tudo que o senhor fizer vai dar errado. O que o senhor imaginar de efeito colateral, ele vai ter. Não brinque conosco. E de fato, efeitos colaterais inimagináveis, que acontecem de forma muito rara, aconteceram com esse paciente. Mas em uma sessão mediúnica, na casa espírita, eu pude entender a conexão, porque veio então um obsessor, com muita raiva de mim, porque estava ajudando, e dizendo: eu sou a vítima, por que você o ajuda? Porque, então, ele descreveu a cena. Tratava-se mais ou menos do século XV, final da Idade Média, início do Renascimento. Um senhor estava expandindo o território, e ele era de um alto escalão. Era como se fosse um general, mas subordinado a um outro chefe que era subordinado a esse Cesare Borgia, que era o senhor que estava expandindo o exército papal naquele momento na Emília Romana, ou România. E ele então usava da crueldade, porque quando nós temos o sádico em cima, provavelmente os de baixo vão ser todos sádicos. Se nós temos um Hitler, certamente os Goebbels e os outros também vão ser do mesmo teor espiritual, do mesmo teor energético de perturbação. Então, naquele teor de perturbação, 500 anos atrás, um pouco mais do que 500 anos, o Espírito me falava, o que matava não era ver o meu corpo morrendo, mas é que ele me colocou nas labaredas da fogueira. Enquanto o meu corpo queimava, eu ia vendo a minha filha e a minha esposa sendo violentada sexualmente pelo exército. Isso não era o comando de cima, era o comando de baixo. Mas se o sádico deixa aberto a porta, os outros sádicos fazem o que querem. E todos os sádicos vão responder, porque está na lei da consciência. Não é um castigo de Deus, mas está na consciência que se aprisiona durante muito tempo. Então, como é que o Senhor como é que o Senhor ajuda? Eu demorei para identificá-lo, demorei muito tempo, mas agora nós vamos queimá-lo vivo, como ele nos queimou. Não deu certo a primeira vez, mas nós vamos. Naquele momento, uma mulher toma a psicofonia da outra médium e começa então a falar: meu amor, era a própria esposa, eu não te peço para perdoá-lo, não, mas para lembrar de Jesus. Eu lembrei de Jesus, a nossa filha lembrou de Jesus. Há mais de 500 anos que nós tentamos te procurar, e graças a essa reunião, aqui estamos. Nós não te pedimos para perdoar, mas só para deixar a perturbação de lado. Eu então retomei a fala, ele disse: você não precisa vingar-se para que a lei chegue. Deus não precisa de capatazes para que a lei chegue no ser. A lei de Deus, ela se alimenta a si mesmo quando nós estamos em acordo ou em desacordo. Quando nós estamos aprisionando a nossa mente ou quando estamos libertando a nossa mente. E dessa forma, eu lhe disse: vá em paz, porque a dor já veio nele. Vá em paz, não peço para lhe perdoar como sua esposa está lhe dizendo, mas veja quanto tempo ele chorou. E aquele cansaço, porque as grandes guerras não acabam com a paz do amor. As grandes guerras, as grandes obsessões acabam com um cansaço. O cansaço do desgaste e do ódio é às vezes o primeiro passo e o primeiro espaço
que o amor encontra para fazer morada nos corações das pessoas. As pessoas deixam, grande parte das vezes, as brigas, as intrigas e as guerras, não porque são evoluídas amorosamente falando, mas porque estão destroçadas, cansadas, desgastadas. E a partir daí, o amor encontra brechas para poder fazer uma modificação dentro do ser e libertar o ser de si mesmo, dessa perturbação mental, porque a loucura que nos aprisiona nos calabouços da salpêtrière moderna não é a loucura externa, é a loucura do próprio coração, da ideia fixa do ódio, da ideia fixa da revolta, da rebeldia, da ideia fixa que tentam traduzir em nossos corações de que nós não temos jeito, de que a humanidade não tem jeito. Mas quando encontramos então que anos depois, o antigo chefe deles, subordinado ao Césare, mas chefe deles, agora como psiquiatra deles, podendo ressarcir juntos com o amor, a ciência, com o amor da religião, nós temos então a convicção de que podemos mudar. Você e eu não somos do ontem, você e eu somos do amanhã. Porque você e eu somos o si que está para vir, o si conectado com Deus. E quando encontramos seres que se fizeram luz em Uberaba, em Salvador, como Divaldo, como Chico, nós acreditamos que é possível. O tio Divaldo me disse uma vez: meu filho, você sabe que às vezes cansa ser velho. Ele estava com 97 anos. A mente ativa, mas o corpo, coitado, cansado cada vez mais. Em outra vez, então, eu lhe perguntei: mas sabe, tio, o senhor é tão inteligente. Eu não estou falando da sua mediunidade, não, estou falando da sua inteligência. Ele pegava as coisas rápidas, às vezes era lendo no pensamento, às vezes era o espírito dizendo, mas às vezes, muitas vezes, era um ser que, assim como Chico, se tornou uma pessoa sábia. Porque a questão não é ser médium, a questão é tornar a mediunidade uma fonte de sabedoria. Quando tornamos a mediunidade uma fonte de sabedoria, nós damos um salto qualitativo na nossa evolução. Então eu falei: o senhor é muito inteligente, né? Ele não disse, não, o que é isso? Ele falou: obrigado, meu filho, mas você sabe que eu podia ser mais. Mas foi quando... Aí falou de um suicídio que teve, que dificultou a memória dele. Isso no passado. Falei: então, tio, eu fiquei pensando com a Paola que uma vida longeva como o senhor, 97 anos... é como se eu estivesse fazendo 3 reencarnações em uma, né? Porque veja, eu desencarnei com 28 na última. Teve outra que eu desencarnei com 21. Então, 3 vidas em uma. Ele falou: é verdade. Morrer é um desperdício. O mesmo ser que me disse assim: meu filho, dá cansaço ser velho às vezes. É o mesmo ser que, graças a Deus, que eu não morri. Ou seja, com humor, saber dos impactos da vida real, não romantizar demais a coisa, mas saber que apesar da coisa em si ser difícil, nós temos a possibilidade de adquirir sabedoria. E a reencarnação, a partir dessas doenças, a partir dessas revoluções, são convites para que nós refaçamos o caminho. Hoje não mais dando ordem para matar, hoje ajudando a prescrever para esses senhores, e aprendendo com eles a resignação que eu também preciso aprender e precisei aprender um pouco mais um dia. Nessa perspectiva, queridos amigos, é que a reencarnação é uma emersão. Quando evoluímos em direção a Deus, a reencarnação é uma emersão paulatina para sairmos das perturbações do ontem e adentrarmos no amor do futuro. Por enquanto, nós não temos esse amor completo. Por enquanto, nós não somos esse si completo. Por enquanto, nós somos apenas o que somos, nem mais, mas também não somos menos como fomos ontem. E por isso não temos mais que ficar com a mesma voz repetitiva, obsessiva, porque eu sou do hoje em vistas por amanhã. Quando eu não souber das coisas, eu posso lembrar de Castro Alves.
Nunca tive contato com Castro Alves espiritualmente na Bahia. Ele é baiano, estudou em Recife, na Faculdade de Direito, nunca tive contato. Mas lá na Espanha, na Colômbia, um medo danado de falar espanhol. Quando eu vi os oradores, todo mundo falando um espanhol bom que só, e um espiritismo bom que só. Eu falei, por que eu estou fazendo aqui? Mas foi o tio Divaldo que falou assim, você tem que ir, viu, meu filho? Aí eu falei assim, para falar em português ou em espanhol, tio? Ele falou em espanhol. Eu tinha feito 2 aulas de espanhol aí só. E quando eu tinha 25 anos, mais ou menos, eu estudei 6 meses de espanhol, não saiu nada. Não entendi nada, não falei nada, fui para a Espanha, não entendi nada, falei inglês na Espanha, porque não consegui entender. E com 2 aulas, quando ele falou, tem que ir, viu? O espanhol voltou. Dessa existência e de outras, mas essa que referi, porque era uma corte hispano-italiana, do Cesare Borgia, do qual fiz parte. Então a imersão dessa característica veio por uma função que era divulgar a doutrina. Outrora, era só uma vaidade de dizer, eu falo espanhol, mas agora era uma função. E quando vi aquele auditório lotado, eu falei, não, eu vou ler o slide. Não vou falar assim de improviso. Mas quando sentei, eu senti um espírito, não, você vai inclusive recitar poesia hoje. Mas eu não sei essa poesia em espanhol, eu traduzo agora. Aí traduziu a poesia em espanhol. E quando eu comecei a falar, bem, eu vou ver, se eu estiver nervoso eu não falo. A palestra foi falando, o pessoal foi entendendo tudo. Eu, puxa vida, que espanhol é esse? Alguém que mora na Espanha falou assim, você morou na Espanha, foi? Eu falei, foi. Mas eu perguntei, nessa vida ou na outra vida? Ela, nessa. Eu falei, não, nessa não. Só na Espanha do Nordeste, né? Só em Recife. Quando então comecei a falar em espanhol, daqui a pouco falei em português, e o pessoal falou, você falou num português arcaico, né? E foi um português diferente. Eu vi os indígenas, os povos daquele tempo, abençoando o local, como se fossem os cavaleiros templários, abençoando e protegendo. Senti uma gratidão profunda e via o espírito agora, identifiquei que era o Castro Alves, e outro médium identificou sem eu falar nada. Que ora falou em espanhol, depois falou em português da época dele, depois falou em espanhol de novo quando viu os indígenas, tudo isso na cabeça, e eu falei, graças a Deus que eu não sou louco. Graças a Deus que eu conheço o Espiritismo. Graças a Deus que o Espiritismo faz banhar a nossa consciência em uma nova percepção, para podermos então entender, como ele dizia, Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? E depois de desencarnado vim, pela pena de Chico Xavier, no primeiro livro que Chico Xavier psicografou, o Parnaso de Além Túmulo, de forma inquestionável trazer a sua característica e dizer, há mistérios que são peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, e buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arauto de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque a vida é luz, a vida é esplendor, Deus é o seu autor, nós e o universo, portanto, somos o seu altar.
É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É César trazendo da luta, tirânico, conquistador, mas é sobretudo Anchieta aqui ensinando naquele momento os povos indígenas ainda infelizes, mas sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, tudo evolui, tudo sonha. Por isso, nós somos convidados a sermos esses arautos do amor, porque um dia também encontraremos a alegria e a paz nessa imersão de nós mesmos em uma nova versão atualizada por Deus, aventura que tanto desejávamos ontem, hoje e amanhã. Por isso, nesses dias tumultuosos de guerras, de conflitos, de desastres naturais, no nosso próprio Brasil, uma excelsa voz ressoa, e no universo inteiro ecoa e nos diz: para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. O amor nos limpa de nós mesmos, nos desaprisiona da nossa mente e nos faz conectar com Deus. Amemos, marchemos. Que assim seja. Opa, vem pra cá pra gente voltar ali pra tela. Pessoal, agradecendo mesmo esse carinho. Leonardo, de verdade, muito obrigada. Deixa eu só colocar já o aviso, respondendo ao coração de vocês. Daqui a pouco, sim, lá no finalzinho da noite, a gente ainda tem um momento de autógrafos, não tem? Tem uma exploraçãozinha extra pra gente ter um pouco mais de contato com ele. Mas eu vou pedindo nesse momento, Jéssica, por favor, Jéssica Valentim está vindo trazer um pouco do carinho da organização, para que fique registrado esse momento. A gente pudesse mimar palestrante sempre, né?